Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Randerson Castro, tenho apoiado e ajudado a Associação do Cavalo BH em algumas questões tributárias, algumas questões fiscais. No Festival do BH do ano passado, nós promovemos uma palestra sobre aspectos tributários em operações com equinos, onde abordamos uma série de temas que são temas polêmicos, temas em que a legislação, que é extremamente escassa, tanto do ponto de vista federal e estadual, e tentamos esclarecer algumas dúvidas dos criadores. Nós faremos alguns módulos a partir de agora com relação a esses temas que foram abordados durante o Festival do BH e publicaremos de forma paulatina para que vocês assistam e eventualmente se identifiquem com as questões que estão sendo colocadas e tirem eventuais dúvidas. Tá ok? Hoje, na explanação, nós vamos falar de algumas questões de um modo geral e global. Quem são os agentes do cavalo BH no Brasil e qual o papel de cada um deles. Mas antes disso, eu faço uma provocação no sentido de que o cavalo gera no Brasil atualmente algo em torno de 16 bilhões de reais por ano. Né? E quando eu falo gera, eu tenho uma série de periféricos, não só a criação e o comércio do cavalo, mas questões relacionadas à alimentação, farmácia, veterinários, artigos esportivos e artigos e vestuários. Né? Então, quando eu somo todo este universo que gira em torno na mercadoria cavalo, nós falamos em algo próximo de 16 bilhões de reais. Né? Emprega aproximadamente 3,2 milhões de pessoas, tanto empregos diretos como indiretos, que é aproximadamente 6 vezes o que emprega a indústria automobilística. Né? 14% dos proprietários de cavalos no Brasil são proprietários de cavalos de hipismo, ou seja, são cavalos que têm toda a relação com a Associação Brasileira do BH. Portanto, tem uma relação direta com a criação e a reprodução e o comércio dos cavalos de vocês. Enfim, deixo aqui uma pequena provocação no sentido de você, criador, está preparado para atender esta demanda? Né? E esta preparação, ela passa por uma série de esferas, desde o ponto de vista jurídico, organizacional, a operacional. Né? Do ponto de vista jurídico, eu diria que você, criador, tem que ter uma eficiência fiscal, uma organização societária, uma organização trabalhista e uma organização contratual. Neste trabalho, nós falaremos especificamente as questões, os aspectos tributários e fiscais das operações que envolvem os cavalos, os equinos, tanto do ponto de vista de sêmens, embriões, potros e cavalos, passando por pessoas físicas, produtores rurais e agropecuárias. Então, quem são os entes tributantes brasileiros? Aqui nós temos a União Federal, os estados e os municípios. Esta é uma abordagem um pouco mais genérica e global, apenas para dar a introdução naquilo que eu vou colocar para vocês. Então, na União Federal, nós temos IR, CS, PIS, COFINS, IOF, ITR, Imposto de Importação. Nos estados, nós temos o ICMS e o ITCMD. Aqui, para vocês, a questão do ICMS é o mais relevante. Né? E nos municípios, temos o ISS, ITBI e as taxas, que não farei abordagem no que diz respeito aos municípios, dada a multiplicidade de municípios e a necessidade de análise de toda essa legislação. Do ponto de vista estadual, a abordagem vai se restringir ao estado de São Paulo e adianto a vocês, muito embora não tenhamos nos detido às questões dos demais estados, a legislação dos demais estados replica de uma forma geral e global o que São Paulo determina. Portanto, toda a nossa avaliação vai se restringir ao estado de São Paulo. Pois bem, quem são os agentes do cavalo BH no Brasil? Nós temos as pessoas físicas, nós temos os produtores rurais e as pessoas jurídicas agropecuárias. Né? Gira em torno deste universo, desses três agentes,
toda a produção e a comercialização de cavalos no Brasil. Okay? E aqui não faço referência às importações, porque as importações elas são da mesma forma efetivadas por esses mesmos agentes. Pois bem, muitas pessoas têm nos questionado, assim, eu sou produtor e criador de cavalo BH, mas eu sou uma pessoa física. Está certo ou está errado a minha forma de criar e de produzir? Depende, né? O criador, pessoa física, não habitual, né? Ele está sujeito, do ponto de vista tributário, exclusivamente ao pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Portanto, não é considerado a pessoa física que não cria com habitualidade um criador, vamos tratar como profissional, né? Ele é um criador que tem lá 1 ou 2 potros que são criados por ano sim, ano não, né? Ele intercala essa questão da criação. Ele não pode ser considerado, do ponto de vista da legislação tributária estadual, como um criador habitual, né? Portanto, não estaria sujeito à incidência do ICMS, apenas com relação ao ganho de capital, imposto de renda sobre o ganho de capital, na eventualidade de se apurar um resultado positivo. Portanto, imagine a situação em que um criador ou um criador não habitual ou um proprietário que tem 1, 2, 3, 4 cavalos e vende este animal. Esta comercialização, de forma pontual, ela é tributada exclusivamente pelo ganho de capital, pelo imposto de renda sobre o ganho de capital, e é apurado da seguinte forma: preço de venda menos custo de aquisição, e nesse custo de aquisição, em nenhuma hipótese, para pessoas físicas não contribuintes do ICMS e para as pessoas físicas proprietários, em nenhuma hipótese esse custo de aquisição, neste custo de aquisição deve ser agregado os custos inerentes à criação desse animal. Portanto, custos veterinários, custos com alimentação, com treinamento, provas, enfim, nada disso é agregado. Neste caso, o custo de aquisição ele está restrito, adstrito ao valor efetivamente pago na compra daquele animal. Portanto, comprei um cavalo BH por 50 mil reais, vendi este cavalo por 120 mil reais, eu tenho 70 mil reais de base de cálculo para o ganho de capital, nos quais deve incidir a alíquota de 15%, que é uma tributação eminentemente federal. Então, portanto, seria 15% sobre os 70 mil e você recolhe o DARF. Esta questão da pessoa física ele está adstrita exclusivamente ao não habitual. Portanto, aquele criador que cria 2, 3, 4, 5, 6 potros por ano e os comercializa dentro do seu período, do seu ciclo de criação, penso que não se enquadra nesta hipótese que eu coloquei do criador não habitual. Por quê? Porque a legislação, muito embora a legislação do Estado de São Paulo não traga uma definição do que é ser habitual, tem soluções de consulta, tem pronunciamentos da Secretaria da Fazenda, entendendo que o que significa habitual? Habitual é a permanência, é a rotina, é a frequência de uma situação ao longo do tempo, sem interrupção. Então, o agente, neste caso a pessoa física, que vem criando anualmente 2, 3, 4, 5, 6 potros e os comercializa, ele pode, sim, em algum momento, ser questionado pela Secretaria da Fazenda para a necessidade de inscrição no ICMS e o recolhimento do ICMS sobre essas vendas. Obviamente, esta constatação ela é de difícil apuração, mas, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista legal, esta situação fática se enquadra, sim, na necessidade de inscrição, de obtenção de uma inscrição estadual. Ok? Portanto, nesta hipótese em que a pessoa física não realiza as operações com habitualidade, obviamente não há necessidade de recolhimento de ICMS, muito menos a necessidade de inscrição na Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque não há habitualidade comercial. Para que haja incidência de ICMS, há a necessidade de obtenção, há necessidade de praticar o comércio com
com certa habitualidade, né? Aqui eu trago a transcrição do parte do regulamento de ICMS e trago uma resposta à consulta, uma resposta da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, datada de 2013, em que ela deixa muito claro, e abro aspas, assim, caso a consulente pratique com habitualidade, constantemente ou com frequência, a venda de mercadorias, neste caso os cavalos, deverá se inscrever no cadastro de contribuintes deste Estado e submeter-se às regras do regulamento de ICMS. Não existe conceito de habitualidade no sentido de um número mínimo de operações realizadas, né? Foi o que disse agora há pouco. Não está no regulamento de ICMS, mas há manifestações da Secretaria da Fazenda no sentido de que pessoas físicas que realizam com habitualidade podem sim ser enquadradas como contribuintes de ICMS. Eu suscitei esse tema como relevante para trazer nesta apresentação por uma razão muito simples, que muitas vezes existem agentes, a pessoa física, que muitas vezes ele também é produtor rural e muitas vezes tem uma pessoa jurídica agropecuária, mas que continua realizando as suas operações comerciais com os equinos na pessoa física, né? Portanto, acho que voltando e fazendo referência ao primeiro slide, que é o universo do cavalo e o que ele mobiliza e quanto ele gira, que são os 16 bilhões de reais por ano, penso ser interessante, até dada as benesses de cada um dos agentes, pessoa física, produtores rurais e agropecuários, para que seja feito um estudo de viabilidade operacional, tributário, societário, para que se enquadre dentro da sua estrutura fática aquele que melhor se amolda ao seu negócio, né? Dentro de uma série de critérios. Portanto, dizer, não, eu faço na pessoa física porque é mais barato. Não sei se é mais barato. Pode ser mais barato, mas é necessário que se façam simulações para que se chegue à conclusão de que se é mais barato ou não. Fora isso, o risco de, eventualmente, se as suas atividades tornarem-se habituais, de ser questionado pela Secretaria da Fazenda para a necessidade de recolhimento do ICMS dos 5 últimos anos. Ok? Então, é nesse sentido que eu trago este tema de pessoas físicas que julgo ser relevante. Ainda na questão da pessoa física, eu tenho sido procurado e questionado por alguns agentes do universo do cavalo, e aí os temas todos que eu trouxe para a pauta são temas que, direto ou indiretamente, já me foram questionados ou que fui procurado para tentar ajudar na solução fática, né? E aí eu trago, ainda dentro do agente pessoa física, a discussão quanto à incidência do ICMS na importação de cavalos, né? Esta é uma matéria, o ICMS na importação, ele é devido desde 2001, com a aprovação da emenda constitucional número 33. Há uma discussão do ponto de vista jurídico se é devido ou não é devido o ICMS. Essa discussão ela está eminentemente adstrita a uma questão do momento em que São Paulo editou uma lei dizendo que é devido frente à emenda constitucional número 33 de 2001, e eu não vou aqui abrir toda essa discussão jurídica, porque não é plateia para entrar em detalhes jurídicos, mas é bom que vocês saibam que a discussão é uma discussão que está diretamente relacionada ao momento em que o Estado de São Paulo editou a legislação cobrando a necessidade de pagamento de ICMS na importação. O que eu julgo relevante para colocar para vocês. E aqui vocês, criadores, podem também se questionar, falando, mas o que eu tenho a ver com a questão da pessoa física? Ora, você, criador, você pode importar um garanhão, pode importar uma matriz, uma égua, e não necessariamente fazer essa importação por a sua agropecuária, pela sua empresa, ou como produtor rural, né? Repito que, do ponto de vista de organização da sua atividade, é importante você saber se determinada providência pode ou não te trazer um benefício fiscal, né? Neste caso, você, criador e produtor, ainda que seja produtor rural ou tenha agropecuária, talvez seja interessante fazer a importação de um garanhão ou de uma boa matriz via pessoa física,
a depender, repito, da sua estrutura organizacional e da forma como você está organizado do ponto de vista fiscal. Então aqui, o que é importante vocês saberem que o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento que era favorável à questão da incidência desse ICMS, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adotava esta mesma linha de discussão, portanto, aceitava a não incidência do ICMS na importação desses cavalos, né? E recentemente, salvo engano, do final de 2019 para cá, o Supremo Tribunal Federal alterou um pouco o seu entendimento e o Tribunal de Justiça vem acompanhando, algumas câmaras do Tribunal de Justiça vêm acompanhando essa discussão, né? Repito, trouxe esse assunto porque eu sei que existe uma série de ações judiciais no Tribunal de Justiça de São Paulo discutindo a necessidade de pagamento ou não desse ICMS, em especial por importações realizadas por Campinas, por Viracopos, onde a maior parte dessas ações estão concentradas, né? Eu trouxe aqui nesse slide exatamente essa questão e essa discussão, onde trago uma decisão desfavorável e uma decisão favorável quanto à mesma matéria, né? Observem que a decisão desfavorável traz já a decisão do Supremo Tribunal Federal mais recente e a decisão favorável não se atém a esta questão, mas julga pela não necessidade de recolhimento do ICMS. Aí você, contribuinte, você, criador, você, pessoa física, importador, pergunta, ok, mas o que eu devo fazer então? Pois bem, dado que a manifestação do Supremo Tribunal Federal não foi especificamente no tocante a esta discussão, mas uma discussão paralela, mas que tem aplicabilidade para esta questão, eu diria para você, criador, pessoa física, importador, que faça ainda assim a importação e que questione a necessidade de recolhimento desse ICMS. E de que modo? Quais são os riscos envolvidos? Como que eu posso minimizar esses riscos e se vale a pena a discussão, né? Os riscos envolvidos lançar uma ação judicial, muito provavelmente um mandado de segurança, onde não há necessidade, em caso de derrota, de pagamento de verbas de sucumbência para o Estado de São Paulo, que são os honorários do procurador do Estado de São Paulo, propor um mandado de segurança e ao invés de se utilizar, pedindo uma tutela ou uma liminar, e ao invés de se aproveitar da liminar, efetivar o depósito judicial do valor do ICMS. Então, proponho a ação judicial, digo ao juiz, muito embora o meu direito seja muito bom para a obtenção de uma liminar sem a necessidade de depositar, eu quero sim fazer o depósito judicial do valor do ICMS. Por quê? Porque ao final deste processo, quando o Tribunal de Justiça ou o STJ julgar, caso o importador não tenha êxito, o valor depositado do ICMS no banco oficial do Estado, esse valor é corrigido mensalmente e ele é convertido em renda para a Secretaria da Fazenda. De modo que você, ao final do processo, se não ganhar, não existe mais nenhum tipo de penalidade ou necessidade de complementação de pagamento, muito menos a incidência de multa ou de juros sobre o valor do ICMS. Ao passo que, se ao final da discussão, e digo aqui, essa questão ela é controvertida e não está ainda definitivamente decidida. Ao final dessa discussão, se você, contribuinte, lograr êxito na discussão, você faz o levantamento daquela quantia depositada, acrescido dos juros durante todo o período, desde a data do depósito até a data do levantamento, né? E, portanto, não há necessidade de contingenciamento, caso você opte pela realização do depósito, de contingenciamento da quantia referente ao ICMS. Ou seja, aqueles contribuintes, aqueles importadores, pessoas físicas, não contribuintes do ICMS, que lançaram a ação judicial e não realizaram o depósito, se eventualmente perderem, terão que, desde que paguem no prazo de 30 dias, a necessidade de recolhimento deste ICMS com acrescido de juros, né? Então, vale a pena a discussão? Sem dúvida, a discussão vale a pena, ainda que você já tenha feito a importação dentro dos 5 últimos anos e queira eventualmente discutir a necessidade desse recolhimento, é possível, mediante
a propositura de uma ação judicial pedindo a repetição, ou seja, a devolução daquilo que foi pago nos 5 últimos anos, caso tenha feito importações e tenha recolhido ICMS. Nesse caso, você não tem contingência, porque o valor já foi pago, você está pedindo a devolução. O único senão dessa história é, se caso perca, você tem a necessidade de recolher as verbas de sucumbência para o procurador do Estado de São Paulo. E outra questão que ela não chega a ser negativa, mas é ruim, é porque no caso de vitória, o valor é devolvido pela Secretaria da Fazenda mediante precatório. De qualquer maneira, seja em operações futuras, sejam em operações que já ocorreram e houve o recolhimento de ICMS, a nossa recomendação é que a propositura da ação judicial, ela é sim uma opção válida para que você torne a tua operação, o teu negócio cada vez mais eficiente do ponto de vista fiscal e o teu resultado seja um resultado muito melhor. No módulo de hoje, essas eram as discussões que eu queria trazer para vocês. Existem uma série de outras questões que vão ser abordadas, desde necessidade de recolhimento de ICMS em potros maiores ou menores de 3 anos de idade, vendas em leilão, vendas parceladas, vendas com necessidade de recolhimento de ICMS, em que momento há a necessidade de recolher o ICMS em vendas com reserva de domínio e outras questões que envolvem sêmens e embriões, mas que serão abordadas nos próximos tópicos e nas próximas apresentações. Muito obrigado e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.